Minute nessa semana. Nós vamos falar sobre a relevância da nova lei de licitações e como as empresas licitantes podem se propor de forma preventiva a exigência de compliance no âmbito das contratações públicas. Então vamos lá. Primeiramente, a gente precisa entender que a nova lei de licitações ela vem com um cunho bastante forte em relação à prevenção e ao planejamento. E da mesma forma em relação ao controle. Então, aquilo que se planeja melhor, aquilo que se motiva melhor, é mais fácil de ser controlado quando lá das análises futuras em relação às implicações práticas da nova lei de licitações. A bem na verdade é que os mecanismos de compliance ou de gestão de riscos, eles acabam por ser muito próximos a essa realidade de prevenção. Então, alguns mecanismos passaram a ser exigidos tanto da administração pública, naquilo que toca a parte de planejamento e prevenção, ou seja, gestão de riscos, inclusão de matriz de riscos nos contratos administrativos, e da mesma forma isso também se fez em relação às empresas que contratam com o poder público. Então, passou-se aí a se exigir em alguns momentos a implementação de sistemas de integridade nas empresas que se relacionam com o poder público. Essa exigência não é uma novidade da nova lei de licitações e contratos. Isso já existia lá em normas estaduais ao redor de todo o Brasil, assim como também no Distrito Federal, e algumas normas, alguns normativos, como do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do Ministério da Infraestrutura. Então, nós tivemos alguns ministérios aí que também passaram a exigir das empresas que se relacionam no âmbito ali da sua instituição a implementação de sistemas de integridade. Então, um primeiro ponto e a grande novidade aí trazida pela nova lei de licitações e contratos é a introdução desse mecanismo, né, a exigência de implementação de sistemas de integridade no âmbito da norma geral. E a norma geral, ela traz essa exigência ou ela traz essa previsão em 3 momentos. Então, no primeiro momento, ela traz esta previsão como uma obrigação contratual, ou seja, as empresas que participam de licitação não necessariamente têm a obrigação de implementar o sistema de integridade na sua estrutura, mas ao sagrarem-se vencedoras e ao celebrarem o contrato administrativo com a entidade contratante, serão obrigadas a implementar um sistema de integridade ou vão ter que revisar o seu sistema de integridade. Uma outra questão que também foi incorporada na nova lei de licitações e contratos é a utilização da implementação de sistema de compliance ou da revisão desses sistemas ou da existência desses sistemas de integridade como um critério de desempate, tá, das empresas que contratam com o poder público. Então aqui a gente percebe que é um mecanismo de incentivo. E também a análise desses sistemas de integridade quando da aplicação de sanção ou quando da necessidade de reabilitação das empresas que se relacionam com o poder público. Então, a análise desses programas, desses sistemas de integridade não é uma novidade da nova lei de licitações e contratos, tampouco a questão da reabilitação. Então, a análise para aplicação de sanção é algo que remonta lá à lei anticorrupção, então isso foi introduzido na norma geral de licitações e contratos em razão daquilo que já previa a lei anticorrupção, e a questão da análise ou implementação de sistema de integridade como critério de reabilitação também não é uma novidade da nova lei de licitações e contratos, mas sim já estava previsto lá no normativo da AGU, que já exigia isso quando da aplicação de penalidades aí restritivas de direito. Então a gente percebe que os mecanismos de compliance, né, a sua relevância e sua aplicação para as empresas que contratam com o poder público, ela é muito grande, sobretudo nessa realidade de prevenção, de melhora no planejamento, de maior transparência, de busca pela confiança, o que acaba então, né, sendo uma via de 2 mãos, vai se aplicar tanto para a administração pública quanto para as empresas que se relacionam com o poder público. E a gente não pode esquecer que ainda há um limbo aí, um período de 2 anos, em que ambas as
normas gerais de licitação, tanto a 8666 quanto a 14133, vão permanecer vigentes. E muito se sabe que é muito mais fácil permanecer aplicando aquilo que já se está acostumado. Então, muito provavelmente, nesses próximos 2 anos, a 8666 ainda seja privilegiada em razão da nova norma, né, da 14133, porque já se está acostumada, a administração pública já está acostumada a aplicar aquela norma. Mas é importante que as empresas, né, numa postura preventiva, elas utilizem esse período de 2 anos para irem se adaptando às necessidades que a norma impõe. Então, poxa, se a norma traz incentivos aí como critério de desempate, né, em eventual existência de um sistema de integridade, por que já não se antecipar, né, e ao invés de esperar lá eventualmente participar de uma licitação ou ter que utilizar isso como uma obrigação contratual, vamos utilizar esses 2 anos para nos anteciparmos, né, aqui falando em nome de empresas, né, em nome das empresas, vamos fazer com que esses mecanismos de compliance introduzidos na norma já sejam adaptados e adequados para que quando a norma passe a efetivamente ser utilizada daqui 2 anos como única norma geral no âmbito das contratações públicas, as licitantes já estejam adaptadas a essa nova realidade. A gente costuma sempre dizer aqui no escritório que a hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Então, enquanto não está chovendo, neste período de 2 anos, vamos buscar aí nos adequar às exigências e aos mecanismos de compliance à disposição das empresas que se relacionam com o poder público. Um abraço, pessoal, e até a próxima!